No primeiro episódio desta série, te contamos a trajetória de Adeodato Ramos até Florianópolis. O caboclo ficou tão celebrizado que dezenas de pessoas foram às ruas para acompanhar sua chegada. Alguns anos depois, Adeodato foi assassinado na cadeia pública de Florianópolis, pelo capitão Trogílio Melo. Mas o que aconteceu nesse meio tempo entre sua chegada na prisão e seu assassinato? Essa é uma questão difícil de ser respondida em sua totalidade, mas com alguma pesquisa conseguimos encontrar algumas respostas. Agora, seguindo nossa trajetória regressiva, vamos investigar como foi a estadia de Adeodato na cadeia pública de Florianópolis e as duas brigas que ele se envolveu durante o período em que esteve preso entre 1916 e 1923. Eu sou o Hélio Neto. E eu sou Carla do Nascimento. E esse é o segundo episódio da série As Sombras de um Líder Caboclo, a vida de Adeodato Ramos, estadia desagradável. Esse podcast é uma produção do Laboratório de Imagem e Som da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Faz parte do projeto Estação Contestado e conta com o apoio dos pesquisadores do Grupo de Investigação do Movimento do Contestado e foi financiado por meio do Edital de Fomento à Cultura da Lei Aldir Blanc, da Prefeitura de Caçador, Santa Catarina. No dia 24 de março de 1917, o jornal O Estado noticiava uma, abre aspas, cena de sangue na cadeia, fecha aspas. Na matéria lia-se, abre aspas, Bruno Henschen, condenado a 24 anos de prisão por crime de homicídio, apunhala o célebre Adeodato, do contestado, fecha aspas. Essa foi a primeira briga. Mas quem era Bruno Henschen? Quais teriam sido os motivos para tal cena de sangue? E por que os dois sentenciados entraram em desavença, fazendo-os chegar às vias de fato? As fontes utilizadas para descrever a cena a seguir contêm leves diferenças por se tratarem, primeiro, de jornais que noticiaram o ocorrido e, segundo, de um inquérito oficial aberto para investigar a briga. Entretanto, cruzando as informações contidas nas fontes, podemos chegar a algumas conclusões. Bruno Henschen era à época um jovem de 21 anos, solteiro, natural de Santa Catarina, filho de Antônio Henschen e Maria Henschen. Residente de Florianópolis, sabia ler e escrever, e estava preso na cadeia pública da capital catarinense, condenado a 24 anos de prisão por assassinar um fanático em Itajaí. Como já mencionamos anteriormente, as pessoas que aderiram ao movimento do contestado eram considerados membros da Santa Irmandade, mas ficaram conhecidas pejorativamente como fanáticos. É fato que a guerra não se estendeu territorialmente até o Vale do Itajaí, mas sabemos que durante o conflito, alguns moradores do município de Curitibanos fugiram para Itajaí, e também uma das lideranças dos rebeldes antes de Adeodato, Antônio Tavares. Então, é muito possível que nos momentos finais da guerra, quando muitos sertanejos se entregavam às forças oficiais ou simplesmente desertavam, que um deles ou mais tenha procurado refúgio em Itajaí, acabando por cruzar o caminho de Bruno. Aqui podemos especular se foi o acaso que levou Adeodato a dividir cela com Bruno ou se foi um ato intencional dos dirigentes da cadeia. De todo modo, fazê-lo dividir cela com uma pessoa que assassinara um de seus companheiros não seria a melhor das ideias. Na investigação, Bruno foi autuado pelo Dr. Cid Campos, delegado da cadeia pública de Florianópolis. Aos ouvintes menos habituados com a linguagem do direito penal, um auto se trata da narração de certo fato, escrito e autenticado por um escrivão, passando a constituir uma prova, registro ou evidência de uma ocorrência. No auto, Bruno confessou a intenção de matar Adeodato e disse que entre ele e o sertanejo, abre aspas, já haviam dívidas, fecha aspas, provavelmente pelo assassinato de um adepto do movimento em Itajaí. No auto de perguntas e declarações feitas com Adeodato, o caboclo disse que Bruno havia roubado o paletó de um comerciante chamado Miguel Najib e queria avisar as autoridades da cadeia, motivo pelo qual Bruno o feriu. Além de Bruno e Adeodato, também foi autuado o carcereiro que estava em serviço quando a briga aconteceu, João de Deus Machado. E ainda foram ouvidas 4 testemunhas. Antônio Francisco de Fontes, homem, 39 anos, casado, alfabetizado, preso na cadeia pública de Florianópolis, juiz de prisão da cela de número 2. João Rodrigues do Amaral,
homem, 30 anos, casado, não alfabetizado, preso na cadeia pública de Florianópolis. Francisco Sales de Moraes, homem, 20 anos, solteiro, alfabetizado, praça do Regimento de Segurança. E Demerval Modesto da Silva, homem, 21 anos, solteiro, não alfabetizado, praça do Regimento de Segurança. Mas vamos aos fatos. Como tudo se sucedeu então, segundo o inquérito? Na cela de número 5 da cadeia pública de Florianópolis estavam presos Adeodato Manuel Ramos, Bruno Rentgen, Ângelo da Boit e seu irmão Antônio da Boit, sendo Ângelo o juiz de prisão da cela 5. Juiz de prisão, no início do século XX, era uma figura que possuía um certo destaque ou prestígio dentro de uma cela, sendo uma espécie de mediador entre os companheiros de cela e as autoridades policiais. Alguém com privilégios e valores reconhecidos tanto entre seus parceiros quanto entre a administração prisional. De acordo com o carcereiro João de Deus Machado, no dia 23 de março de 1917, por volta de 12:30, ele foi chamado por Ângelo, que o pediu para que trocasse Adeodato de cela, a fim de evitar conflitos, não dizendo, porém, com quem. Ângelo já teria pedido anteriormente que trocassem também Bruno de cela, por haver desarmonia entre ele e seu irmão Antônio. O carcereiro, então, solicitou a guarda da cadeia para que transferissem Bruno para a cela de número 1 e Adeodato para a cela de número 2. Chegando os praças do Regimento de Segurança, Francisco Sales de Moraes e possivelmente a outra testemunha ouvida, Demerval Modesto da Silva, o carcereiro João de Deus Machado ordenou que fossem movidas as camas de Bruno e Adeodato para as celas da frente. A cama de Bruno foi deixada no corredor, enquanto a cama de Adeodato foi colocada na cela de número 2. Adeodato teria então saído da cela e ido até o corredor para pegar um prato que estava em cima da cama de Bruno, o qual dizia ser seu. Os dois, então, iniciaram uma discussão sobre de quem seria o prato. Adeodato teria ameaçado arremessar o prato na cara de Bruno, que teria replicado dizendo que arremessaria uma caixa de farinha em Adeodato. Segundo o depoimento do carcereiro, Bruno e Adeodato recebiam sua alimentação diária em uma só vasilha, o referido prato que causou a discórdia. Bruno teria então puxado uma faca de sapateiro com a qual trabalhava na cadeia, e que deveria ter sido recolhida nas horas de faxina com as demais ferramentas. E Adeodato puxa um pequeno canivete, que não se tem registrado a origem. O carcereiro desarma Bruno e Adeodato, vendo o adversário indefeso, parte para cima para atacá-lo. Ao ver Adeodato vindo em sua direção, Bruno busca se armar novamente e pega uma carabina equipada com uma baioneta. Aqui não fica claro, no inquérito, se Bruno teria desarmado à força o guarda Francisco Sales e pegado sua carabina, ou se o guarda Francisco teria largado a arma para separar os dois presos e Bruno pegado ela dessa forma. De qualquer maneira, armado, Bruno apunhalou Adeodato no lado esquerdo do peito e dizendo, abre aspas, é assim que se mata um homem, fecha aspas. Os presos teriam sido então apartados e Adeodato levado para o interior da cadeia para receber os devidos socorros. Aqui podemos especular uma situação referente à faca de sapateiro de Bruno. Em um pedido de habeas corpus, datado de 1926, Bruno tem sua profissão anotada como chineleiro. Isso se deve ao fato de que nas prisões brasileiras era e ainda é comum que os detentos realizassem determinados trabalhos na cadeia em troca de alguns privilégios, como redução da pena, por exemplo. Observando os jornais da época, não encontramos nenhum Miguel Najib, mas sim um comerciante de nome Najib Nicolau Narras, que fornecia calçados para a força pública do Estado. Aqui temos uma possível ligação entre o nome Najib, os calçados, a profissão de Bruno na cadeia e o paletó mencionado por Adeodato. Podemos imaginar que tratava-se de uma família de comerciantes de sapatos e que, em uma visita nas dependências da cadeia para possíveis negócios, um deles tenha esquecido um paletó que foi parar nas mãos de Bruno, sendo motivo para uma das desavenças com Adeodato. Mas isso é apenas uma especulação, uma hipótese. Assim como a prisão de Adeodato, a notícia da briga não circulou apenas em Santa Catarina, mas foi repercutida também na capital do país, o Rio de Janeiro, no Jornal do Comércio.
Além disso, dias depois, ainda foi noticiado o estado de saúde de Adeodato, contando de sua melhora até o seu total restabelecimento do ferimento. Em uma seção do jornal O Estado de Florianópolis, publicada 4 dias depois da briga, no dia 27 de março de 1917, lia-se o seguinte, abre aspas, o sentenciado Adeodato Ramos, sexta-feira passada ferido na cadeia pública pelo preso Bruno Hentin, tem obtido melhoras. O célebre criminoso continua a receber os curativos necessários do médico legista, senhor Dr. Carlos Correia. Já na edição do dia 1º de abril de 1917, do mesmo jornal, lia-se: Adeodato Ramos, o temível criminoso que tanto se celebrizou nas lutas sangrentas do contestado, está restabelecido do ferimento que lhe fez há dias na cadeia pública o preso Bruno Hentin. Fecha aspas. Cinco anos depois, em 1922, restabelecido de seus ferimentos, Adeodato dividia a cela com Antônio Gonçalves da Silva Pinto, ou Antônio da Silva Porto. Não podemos afirmar com certeza o sobrenome de Antônio, pois ele varia de acordo com a fonte analisada. No caso, duas notícias do jornal República de Florianópolis, do dia 1º de dezembro e do dia 16 do mesmo mês, do ano de 1922. De acordo com a descrição contida em uma das notícias, Antônio era um homem pardo, de 26 anos de idade, natural do Rio Grande do Sul, e se encontrava preso na cadeia pública de Florianópolis por crime de roubo. Na noite de 29 de novembro de 1922, por volta das 8 horas, Adeodato e Antônio teriam iniciado uma discussão sobre um crime acontecido no Rio Grande do Sul. Antônio estaria horrorizado pelo modo que tal crime foi cometido, e fez comentários reprovando o criminoso. Adeodato, supostamente inconformado com Antônio, um ladrão, falando de outro criminoso, teria dito que os ladrões deveriam morrer. Antônio, em réplica, disse a Adeodato que também os fanáticos deveriam morrer. A discussão teria acabado por aí. Porém, momentos depois, Adeodato, que estava deitado, teria se levantado e esfaqueado Antônio na parte inferior de sua barriga, matando o companheiro de cela. Como mencionamos, o ocorrido foi noticiado no jornal República de Florianópolis. Em uma das notícias, foi informado aos leitores que um inquérito foi aberto para investigar o ocorrido. Nós tentamos, mas não conseguimos encontrar esse inquérito nos arquivos, e é possível que ele não tenha resistido ao tempo. Por isso, infelizmente, não podemos descrever e analisar a briga com tantos detalhes quanto a primeira com Bruno Hentin. Os dois casos apresentados trazem diversas questões de relevância histórica. Na historiografia existente sobre a Guerra do Contestado, consta que Adeodato Ramos teria assassinado Bruno. Sabemos que isso não é verdade, pois, como já te contamos, Adeodato foi assassinado em 1923 e Bruno Hentin possui um pedido de habeas corpus datado de 1926. O que se apresentou de fato é que Adeodato teria assassinado Antônio. Fazer essa correção factual pode parecer motivo de menor relevância, mas não é tanto pela troca dos nomes que a questão é importante, e sim porque essa informação equivocada é mais uma entre as muitas histórias fabricadas sobre o mito Adeodato. Além disso, por meio desses dois casos, passamos a conhecer os motivos das desavenças entre Adeodato e seus parceiros de cela. E essa é a segunda relevância histórica no detalhamento desses casos, pois, de um lado, acrescenta informações sobre a personalidade de Adeodato e, de outro, sobre a força que os episódios de sua atuação como liderança do movimento do contestado possuem mesmo estando distante geograficamente e temporalmente do conflito. Fundamentado em uma ética prisional, Adeodato Ramos teria repreendido seu colega de cela, em julgar e hierarquizar a condição de crime de assassinato e de roubo. Antônio, seu colega de cela, seguramente sabia que Adeodato tinha sido acusado de assassinatos, alguns dos quais não cometeu. Portanto, é possível que os comentários de Antônio, embora listando um caso recente e concreto, ocorrido no Rio Grande do Sul, tivessem a intenção de atacar diretamente a Adeodato. Como não conseguimos localizar o inquérito de Antônio, não temos informações mais concretas, mas possivelmente era algum crime próximo àqueles atribuídos ao líder do contestado, sobre os quais ele considerava um limite ético e humano, entre eles o de ter matado crianças.
Um aspecto relevante que o detalhamento deste episódio nos traz é o fato de que a palavra fanático aparece como um gatilho de memória em Adeodato. Bruno matou um fanático em Itajaí e Antônio usa a palavra fanático para se referir a Adeodato. Outro fator de relevância histórica do acompanhamento detalhado desses dois casos é que são raras as chances que temos de acompanhar partes do cotidiano e intrigas entre dois prisioneiros comuns em cenas ocorridas nos anos 20. Boa parte das fontes sobre pessoas comuns aprisionadas no Brasil durante esse período estão perdidas ou destruídas. O que nos resta sobre a vida desses homens e mulheres que possam ser vistas e analisadas em seu processo de recuperação social? O período vivido internamente em prisões parece fazer parte de um hiato na vida e na trajetória desses sujeitos e ter pouco ou nenhuma relevância histórica para a sociedade. Contrariamente, quando se trata de condenados de alta classe social, cada segundo de sua vida é digna da atenção pública, mesmo dentro da prisão. Portanto, recuperar documentos que tragam pequenos flashes de pessoas comuns presas em uma cadeia de Florianópolis nos anos 20 tem, além de interesse para a trajetória do nosso personagem, também para as pesquisas historiográficas e o desenvolvimento da história disciplinar. Um outro ponto nos chama a atenção. Adeodato foi preso em 1916. 2 anos depois, o Senado Federal emitiu o decreto número 3.492, de 19 de janeiro de 1918, que anistiou todos os civis e militares envolvidos no contestado. Adeodato Manuel Ramos, como você já sabe, continuou preso até seu assassinato anos depois, tornando-se, portanto, um preso político. A segunda briga do sertanejo ocorreu no final de novembro de 1922. Cerca de um mês depois, em janeiro de 23, Adeodato foi assassinado. Houve outros sertanejos do contestado sem papel de liderança que continuaram presos mesmo depois da anistia? Sabemos que ao longo dos anos 20, pessoas que foram adeptas ao movimento do contestado foram perseguidas e mortas, e qualquer iniciativa de um suposto retorno da organização dos caboclos era duramente reprimida. Qual era, então, a real autoridade desse decreto? Neste episódio, regredimos na trajetória de Adeodato Ramos, narrando os fatos das 2 brigas em que ele se envolveu na cadeia pública de Florianópolis. Assim como nos inquéritos de sua morte, as narrativas acerca de suas brigas na cadeia colocam Adeodato como um sanguinário. Nas notícias que mencionamos, ele é descrito como um homem-fera, autor de muitas mortes e causa de muitas tristezas e terrível chefe de bandidos, desumanizando o líder caboclo. Colocar o líder dos sertanejos preso em uma cela com pessoas que desaprovavam sua causa teria sido um ato intencional? Da mesma forma, teria sido intencional assassiná-lo pouco tempo depois da segunda briga? Não se tratam esses questionamentos de eximir Adeodato de toda a culpa, mas de questionar as conjunturas dos acontecimentos históricos e as responsabilidades de outros sujeitos, além de somente Adeodato. Essas foram as questões que procuramos levantar. No próximo episódio dessa série, que já está disponível, iremos te contar o momento em que Adeodato se entregou às forças oficiais, analisar o seu controverso julgamento e uma fuga da cadeia de Lages. Esse podcast foi financiado por meio do Edital de Fomento à Cultura da Lei Aldir Blanc, em parceria com a Prefeitura de Caçador, Santa Catarina. É uma produção do Laboratório de Imagem e Som da Universidade do Estado de Santa Catarina e do projeto Estação Contestado. Se você gostou dessa história e conhece alguém que também iria se interessar, compartilhe esse episódio e conheça o projeto. Além de podcasts, também produzimos documentários, material didático para professores, oficinas com a comunidade, pesquisas acadêmicas e muito mais. Convidamos vocês a acessarem nossas redes sociais. No Instagram, @estacal.contestado, Estação Contestado sem tio e sem cedilha, e Estação Contestado no Facebook e no YouTube. Lá, você vai encontrar diversos conteúdos de confiança e de qualidade sobre a Guerra do Contestado. Todas as fontes pesquisadas e citadas se encontram na descrição deste episódio, assim como a bibliografia consultada e e-mail para contato. Obrigada pela sua audiência e se quiser saber mais sobre essa história, siga ouvindo os outros episódios de As Sombras de um Líder Caboclo, A Vida de Adeodato Ramos.